Viva a vida ao máximo. Inscreva-se. A palavra de Deus hoje nós vamos ler a respeito do véu. Será que a mulher deve cobrir a sua cabeça quando for orar, quando estiver na presença de Deus? A palavra nos responde, a Bíblia nos responde, e nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 16, a palavra de Deus nos diz assim: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Aqui o apóstolo está dizendo assim: eu imito a Jesus Cristo, e vocês façam como eu, imitem o que eu estou fazendo. Eu imito a Jesus Cristo, e vocês também imitem a Jesus Cristo. E continua: E eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Eu estou louvando a vocês, irmãos, porque vocês sempre se lembram de mim, e vocês cumprem e vivem aquilo que foi ensinado de Deus através de mim. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Que revelação! Deus a cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. Se Deus é o cabeça de Cristo, Cristo não é Deus, como nós já falamos em outra oportunidade. Cristo é o Filho de Deus. Em Cristo habitou a plenitude de Deus, a primeira criação de Deus. E a palavra continua: todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, aqui não está falando se o cabelo é comprido, se o cabelo é curto, se o homem está de chapéu, se o homem está usando véu. Aqui está dizendo que, de alguma forma, se o homem cobrir a sua cabeça, ele desonra a sua própria cabeça. Vamos continuar. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. A mulher que ora ou profetiza sem cobrir a cabeça, desonra a si mesma, porque é como se tivesse a cabeça raspada. Aqui não está dizendo que a mulher está com a cabeça raspada. Mas se a mulher orar ou profetizar sem colocar uma cobertura, ela está em desonra perante Deus. Versículo 6 nos diz: Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. Esse é o versículo 6. Nós vamos ler o versículo 6 nessa tradução do original grego-hebraico, que diz assim: Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Se, porém, para a mulher é vergonhoso ser tosqueada ou rapada, cubra-se com véu. É uma outra forma de dizer a mesma coisa. O que está dizendo aqui? Se a mulher não colocar o véu, então você pode raspar a cabeça, pode raspar o cabelo, porque é assim que você está perante Deus. Você está desonrada. Mas se colocar o véu, está honrada. Aqui não está falando de cabelo, está falando sobre cobrir a cabeça com véu. Vamos continuar no versículo 7. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. A mulher deve ter sobre a sua cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Os anjos são os mensageiros de Deus. Sejam anjos, seres espirituais, sejam anjos, homens, que são mensageiros de Deus. No versículo 10 da tradução do original grego-hebraico, a palavra diz: Portanto, a mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de submissão por causa dos anjos. Seja submissão, seja poderio, a mensagem é essa: a mulher deve ter a cabeça um sinal. Um sinal, seja de poderio, porque aí ela tem poder para louvar a Deus, porque no passado, irmãos e irmãs, a mulher não podia interceder.
A mulher não oferecia sacrifícios, eram somente os levitas, os que eram nascidos na tribo de Levi. A mulher não tinha autoridade alguma para orar, para louvar a Deus, para fazer alguma coisa dentro do templo. A mulher ficava até num átrio separado, preparado para as mulheres, só não participava de nada. Hoje o Senhor Jesus autoriza a mulher, mas manda que ela tenha sobre a sua cabeça um sinal que lhe dê poder, que é o véu, que é cobrir a cabeça com o véu. Na tradução do original grego-hebraico, um sinal de submissão, porque ela colocando o véu, ela está mostrando que ela é submissa, primeiramente a Deus, depois ao homem, e ela está cumprindo a palavra de Deus. No versículo 11 em diante, todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. E agora, esse texto daqui em diante, do versículo 12 em diante, o inimigo tem usado para perverter a palavra de Deus. Veja bem, julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? É uma pergunta que Deus está fazendo para nós. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Nós vimos aqui até aqui que é indecente. Se a mulher não se cobre com véu, então raspe a cabeça. Porque é como se ela tivesse raspado a cabeça. Ela está orando na presença de Deus, sem o véu, é como se ela tivesse com a cabeça raspada. Veja aqui o versículo 14. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Ora, vamos ver aqui, nesses versículos aqui da tradução do original grego-hebraico. Não vos ensina a própria natureza que se o varão tiver cabelo comprido, é para ele uma desonra, mas se a mulher tiver o cabelo comprido, é para ela uma glória, pois a cabeleira lhe foi dada em lugar de véu? O que foi dado em lugar de véu? O cabelo foi dado em lugar de véu? Mas o que está dizendo aqui no versículo 14? Não vos ensina a própria natureza. Aqui não é a natureza divina, é a natureza humana. É a natureza humana. Não vos ensina a própria natureza, o homem, o ser humano. É natural que o homem tenha o cabelo curto. E é natural que a mulher tenha o cabelo crescido. Mas o cabelo não é véu. A natureza ensina que a mulher é diferente do homem. A natureza ensina que a mulher tem que ter sobre a sua cabeça um sinal de submissão, um sinal de poder. E esse sinal é o véu. Quando a mulher for orar ou profetizar, ela tem que pôr sobre a sua cabeça o véu. E assim ela estará obedecendo a palavra de Deus. Eu lembro quando eu era criança e eu frequentava a igreja católica, eu ia lá e via as irmãs, muitas com véu preto, outras com véu branco. Eu não entendia o porquê dessa diferença de cor. Posteriormente eu fiquei sabendo o porquê dessa diferença. Mas hoje, dificilmente você vê uma irmã usando véu. É difícil ver uma mulher usando véu. Os varões, os homens, quando estão falando de Deus, principalmente os mais antigos, e vai dar graças a Deus porque vai chover, ou porque choveu, ou porque está recebendo alguma bênção de Deus, rapidamente tira o chapéu da sua cabeça, graças a Deus, porque é uma oração. E ele aprendeu lá no passado, há muitos anos atrás, que o homem não pode ter a cabeça coberta quando estiver na presença de Deus. Por isso que o homem tira o chapéu, por isso que o homem não põe o véu, por isso que o homem não põe túnica, não põe nada na sua cabeça, porque é desonra para o varão. Porque se o cabelo fosse véu, eu ainda tenho véu, porque eu ainda tenho cabelo, embora já em alguma idade, mas graças a Deus está aqui, pela vontade de Deus, mas não é véu. Se eu deixar crescer um pouquinho, eu vou ficar indecente. Por quê? Não precisa ser da igreja para falar isso. Qualquer pessoa do mundo vai dizer isso. Que é indecente um homem ter um cabelo tão comprido assim. Teve uma época que era moda, todo mundo usava. Mas isso é indecente perante Deus, porque a própria natureza diz: a mulher é honroso ter o cabelo crescido. E o homem tem que ter o cabelo curto, diferente do cabelo da mulher.
Isso é a palavra de Deus, é o ensinamento de Deus. Viva a vida ao máximo. Inscreva-se.